Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu amo, que é rótulo. Eu sempre fui a louca do rótulo, sempre li todos os rótulos. Quando alguém tá comendo alguma coisa, sou chata, falo, olha o que você tá comendo, e olha lá a quantidade de açúcar. Então, hoje a gente vai te ensinar a ler rótulo. Tem muitos produtos industrializados aí no mercado que tem uma carinha de saudável, se dizem integrais ou funcionais, mas que na verdade não são. E assim, conhecimento é tudo. Se você quer ter uma alimentação mais saudável, é imprescindível que você saiba ler um rótulo. E eu chamei aqui para explicar a vocês, gente, outra louca do rótulo. Eu descobri a Fernanda, farmacêutica também, uma querida, mas ela é muito mais didática que eu, então ela que vai ensinar vocês a ler rótulo. Ela também está estudando nutrição, é especialista em rótulos. Ela vai analisar aqui junto com vocês também um produto da Celeb, né, obviamente. E eu tenho muito orgulho dos rótulos da Celeb. Então fica aí, curte, comenta, compartilha, dá um joinha. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo e com certeza vai fazer escolhas muito melhores para sua saúde com esse conhecimento. Olá, eu sou a Fernanda Penido, farmacêutica, bioquímica de alimentos e doutora em ciência de alimentos. Em 2011, descobri que eu era intolerante à lactose e desde então me dediquei a ler os rótulos com mais atenção, buscando produtos industrializados que eu pudesse consumir sem passar mal. Na época eu não tinha muita opção de produto zero lactose ou lact-free. O mais perto disso eram os produtos à base de soja. Felizmente, hoje temos bem mais opções, como os produtos sem glúten e sem lácteos da Celeb, que me convidou para compartilhar com vocês dicas valiosas sobre como ler o rótulo dos alimentos. Para fazer escolhas mais saudáveis, é fundamental saber decifrar as informações que estão ali na embalagem, principalmente se você tem alguma alergia ou intolerância alimentar. Vamos lá? Sei que é muito tentador começar pela frente da embalagem, onde estão destacadas todas as informações de marketing, mas algumas vezes essas informações podem levar o consumidor a erro. Por exemplo, uma aveia em flocos finos, com as informações fonte de fibra alimentar e zero colesterol. Não se deve destacar a presença ou ausência de algum componente que seja próprio daquele alimento. A aveia contém beta-glucana, que é uma fibra alimentar e, como todo alimento de origem vegetal, não contém colesterol, ou seja, ser fonte de fibra e zero colesterol não são diferenciais de uma marca específica. Toda aveia em flocos também apresenta essas características. Falei para pular as informações de marketing. Então, por onde eu recomendo que se comece? Pela denominação de venda, que fica na parte da frente da embalagem, lá embaixo, em letras bem pequenas. É através dela que realmente descobrimos as características, o que esperar daquele produto. Por exemplo, se eu tiver duas latas que aparentam ser da mesma marca de leite em pó, elas vão parecer o mesmo produto, mas na verdade se tratam de dois produtos diferentes. Quando eu leio a denominação de venda, eu descubro que um é um leite em pó integral, enquanto o outro é na verdade um composto lácteo com fibras. E o que é um composto lácteo? É o produto em pó, em que os ingredientes lácteos representam no mínimo 51% desse produto. Daí sobram 49%, que podem ser açúcar, maltodextrina, gordura vegetal, amido modificado, entre vários outros componentes. A próxima etapa é conferir a lista de ingredientes. Nela, os ingredientes constam em ordem decrescente de proporção, ou seja, do que está em maior quantidade para o que está em menor quantidade, sendo que os aditivos alimentares vão vir sempre ao final da lista. Essa lista de ingredientes fornece informações valiosas sobre o produto que estamos consumindo. E para exemplificar, eu tenho aqui o pão de forma artesanal de fibras da Celeb. Se olharmos as informações de marketing, veremos que se trata de um produto sem glúten, sem lácteos e sem conservantes. Quando a gente passa para a lista de ingredientes, esse pão contém água, que por ser o primeiro ingrediente é aquele que vai estar em maior quantidade, seguido pela farinha de grão de bico. Grão de bico é uma leguminosa, então uma boa fonte de proteína vegetal. Ovo pasteurizado, o que significa que o ovo passou por um processamento térmico que o torna mais seguro para consumo. Farinha de arroz, o arroz é um cereal e a combinação da leguminosa, grão de bico mais o cereal arroz
é excelente porque fornece todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa, assim como a combinação de arroz com feijão, que é tão comum no prato dos brasileiros. Também tem polvilho doce, que vai ajudar a massa a crescer e ficar fofinha, mesmo que não tenha farinha de trigo, já que se trata de um produto isento de glúten, óleo de girassol, fécula de batata, que é um amido extraído da batata, psyllium, que é uma fibra solúvel natural derivada da casca da semente de uma planta água ovata, sal rosa do Himalaia, que é um sal não refinado, fermento biológico seco, que é a levedura Saccharomyces cerevisiae, capaz de fermentar liberando gás carbônico, que é responsável por fazer com que a massa do pão cresça. Semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol, semente de gergelim branco e preto, todas essas são fontes de fibra, além de vinagre de maçã, e ao final temos um único aditivo, que é o espessante goma xantana. Espessante é a função desse aditivo e goma xantana o seu nome completo, mas o aditivo alimentar ele também pode vir na lista de ingredientes só com o código, que para a goma xantana é INS 415, um número do Sistema Internacional de Numeração de Aditivos Alimentares, elaborado pelo Codex Alimentarius. Apesar de ser uma substância sintética, ou seja, produzida em laboratório, a goma xantana tem a estrutura de um carboidrato, mas um carboidrato que o nosso corpo não é capaz de digerir, uma fibra solúvel. Na tabela de informação nutricional, encontramos várias informações importantes, como o tamanho da porção, que no caso desse pão de forma, uma fatia equivale a 35 gramas, o valor energético, cada fatia vai fornecer 75 calorias, e também os macro e micronutrientes presentes, carboidratos, proteínas, gorduras, fibra alimentar e sódio. Comparado aos demais nutrientes que têm sua quantidade em gramas, a unidade de medida do sódio está em miligramas. Vale conferir também a última coluna, que tem o valor diário de referência, que indica o percentual que aquele nutriente na porção representa com base em uma dieta de 2.000 calorias. Claro que a necessidade calórica individual varia e pode ser maior ou menor que esse valor, mas essa coluna já ajuda a termos uma ideia se aquela porção tem muito ou pouco de cada nutriente. No caso, uma fatia desse pão de forma tem só 1% do sódio que a pessoa pode consumir no dia, ou seja, bem pouquinho, né? Por último, quero destacar a importância da advertência sobre lactose e alergênicos. Alimentos que contenham lactose em quantidade maior do que 100 mg a cada 100 gramas ou mililitros do alimento deve conter a advertência: contém lactose, para que a pessoa que tem intolerância não precise ficar procurando por ingredientes fonte de lactose na lista dos alimentos. Isso porque muitas vezes eles ficam até ocultos, como no caso de um ingrediente composto que não tem ali sua lista de ingredientes especificada entre parênteses. Por sua vez, os alimentos que contenham ou sejam derivados dos principais alimentos que causam alergias alimentares são eles: trigo, centeio, cevada, aveia, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, amêndoa, avelã, castanhas, macadâmias, nozes, pecan, pinole, pistache e látex natural. Devem conter a seguinte advertência, em caixa alta e negrito: alérgicos contém, seguida pelo nome do alimento, ou então derivado do alimento, ou ainda o nome do alimento e derivados. Nos casos em que não for possível garantir a ausência de contaminação cruzada por alérgenos desses alimentos que eu citei, deve ser declarada a advertência: alérgicos pode conter, seguida do nome do alimento que causa alergia alimentar. Voltando então para o pão de forma que estávamos analisando até agora, a gente encontra a seguinte advertência: não contém glúten, advertência que está de acordo com a Lei 10.674 de 2003, que obriga que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten como medida preventiva e de controle da doença celíaca. Também está escrito: não contém leite e derivados, alérgicos, contém ovo, o ovo está lá na nossa lista de ingredientes, ovo pasteurizado, e pode conter, aqui já é por contaminação cruzada. Apesar de não estar na lista de ingredientes desse produto específico, são ingredientes de outros produtos comercializados pela Celeve. São eles: amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Brasil, nozes, peixe, pistache e soja.
Os rótulos, eles devem trazer informações claras sobre a presença dos ingredientes que podem causar alergias ou intolerâncias. É imprescindível que as empresas sejam transparentes quanto a essas substâncias, para que as pessoas alérgicas ou intolerantes possam identificar facilmente se aquele produto é seguro para o consumo. Assim, ler os rótulos é essencial para quem busca uma melhora na qualidade de vida. Ao entender o que estamos consumindo, podemos fazer escolhas mais saudáveis e mais adequadas para a nossa saúde. Assim chegamos ao final do nosso vídeo. Espero ter ajudado vocês a entender melhor como armadilhas. Lembre-se sempre da importância de ler com atenção e de fazer escolhas conscientes para a sua saúde. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar. E se tiver alguma dúvida, me envie uma mensagem lá no meu perfil do Instagram, @cientista dos alimentos, que eu irei te responder. Um grande abraço e até a próxima!